Boa noite, boa noite. Vamos começar mais uma live aqui no Instagram. Hoje, dia 15 de maio de 2025, dia da conscientização da acessibilidade. Então, a gente sempre aguarda um pouquinho. A gente aguarda um minutinho para o pessoal sendo informado que estamos no ar. E aí, quem quiser acompanhar essa live, tem essa oportunidade. E hoje eu vou trazer um colega meu, um baita profissional dentro da área da saúde, profissional de educação física, professor Luiz Fernando. Então a gente vai ter um bate-papo aqui bem legal assim sobre envelhecimento, treinamento físico. E a gente aguarda um pouquinho. Vamos ver. O pessoal está começando a entrar agora. Então hoje a gente vai ter um papo bem legal sobre treinamento físico para a pessoa idosa. Está conversando aqui com o professor Luiz Fernando, que é um grande conhecedor, já estuda há muito tempo a questão do envelhecimento e é toda essa repercussão, né, que é gerado por meio desse processo natural, progressivo, universal, né? E por isso que eu escolhi o tema hoje, corpo ativo, vida longa, né? Treinamento físico para idosos com qualidade e segurança. Então, veio muito essa corpo ativo, vida longa. Aí me veio aquela célebre mensagem, Ars longa vita brevis. Ars longa vita brevis. E aí que significa o quê? A arte é longa, a vida é breve. Legal, né? Aí me veio o corpo ativo, vida longa, né? Que é isso aí mesmo. Então a gente vai explicar um pouquinho mais sobre isso. Vamos ver aqui. Talvez eu tenha que chamar o professor Luiz. Vamos ver como é que eu faço. Pesquisar aqui.
Professor Luiz Fernando vai entrar. Aceitei aqui o pedido. Está demorando um pouquinho, não sei porquê. Entendi. Boa noite, Angelita. A gente já vai iniciar aqui. Só conseguir aqui colocar o Luiz Fernando na live. Tentar de um outro jeito. O moderador não pode ver. Tentando ajustar aqui. Boa noite, gente. Só mais um pouquinho. Mandar o convite de novo para o professor Luiz Fernando. Vamos ver. Pronto. Agora eu removi, Luiz, professor Fernando, de moderador. Vamos ver se agora tu consegue entrar. Agora acho que vai dar. O moderador não pode estar. Está dando uma mensagem aqui de erro. E aí eu não estou conseguindo te aceitar.
sei tirar essa questão do moderador. Aí que tá. Mas a gente vai dar um jeito aqui. Ó, acho que funcionou. Deu? Eu não sei o que estava acontecendo, cara. Agora Aí, sim. boa noite. Tudo bem? Só ver por que o meu fone não tá agora. Deveria estar no meu fone Bluetooth. Por algum motivo o áudio ficou no telefone agora. Agora sim. Deixa eu só arrumar aqui. Apareceu uma mensagem para mim, em questão de moderador, que eu não consegui, que não dava certo. Tô entrando. Deixa eu ver aqui. Mas tá funcionando tudo direitinho, hein? Teu som tá bom, tua imagem tá boa. Vamos assim mesmo que eu tiro o fone. Vamos assim mesmo que eu tiro o fone, tudo bem. Beleza. Boa noite, tudo bem? Boa noite. A tecnologia é muito boa quando ela funciona bem, né? Então, Às vezes a gente ainda apanha para a tecnologia. eu estava falando um pouquinho ali, antes de tu entrar, sobre o tema, né? Corpo ativo, vida longa. Treinamento físico para idosos com qualidade e segurança. Essa palavra aí, corpo ativo, vida longa, me lembrou uma célebre frase, ars longa, vita brevis, que aí em latim significa arte longa, vida breve. Um pouquinho de filosofia, né? Sim. Para começar bem a noite, filosofia e chimarrão para começar bem a noite, né? Chimarrão nessa hora. Então, a nossa ideia, assim, é conversar um pouquinho, né, sobre essa parte do treinamento funcional, do treinamento específico para idosos, né? Mas, antes, eu gostaria de falar um pouquinho do professor Luiz, né? Eu vou te apresentar mesmo, professor. A gente já se conhece aí há alguns anos. Então, o professor ele é formado em educação física, né? E fez o mestrado, fez o doutorado, tudo na área do envelhecimento, os estudos nas síndromes geriátricas, né? Então, estudando os efeitos do exercício no corpo humano. Então, toda essa parte de envelhecimento, ele domina muito. A gente está diante aqui de uns melhores pesquisadores do mundo, né? Então, um cara que já publicou mais de 30 artigos em revistas internacionais ali, a uma grande maioria. Então, está fazendo seu pós-doutorado, também ali na Universidade Federal de Ciências da Saúde. E para mim é uma honra, assim, estar te recebendo, né? Muito obrigado, assim, por aceitar o convite para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema. Eu sei que tu ama muito, eu também. Faz parte do nosso cotidiano, né? Nosso dia a dia. Então, se quiser complementar um pouquinho sobre ti, pode falar à vontade. A gente participa também do grupo de estudos em reabilitação, GEREAB, né? E eu e o professor Luiz, ele me ajudou muito na minha publicação do mestrado. Então, dentro do meu mestrado, o artigo final foi os efeitos do Tai Chi no equilíbrio da pessoa idosa. Então, a gente fez uma revisão sistemática com meta-análise e o professor Luiz Fernando foi um grande colaborador, né, para conseguir fazer essa publicação numa revista boa, uma revista internacional. Então, muito grato também por os ensinamentos e por toda a nossa trajetória aí. Então, se quiser complementar um pouquinho sobre ti, professor. Claro. Primeiro, obrigado pelas boas-vindas. Acho que a gente está com um pouquinho de delay, tá? Desculpa, às vezes eu acho. Desculpa se eu falar por cima de ti. Primeiro, boa noite a todo mundo que está assistindo. Obrigado pelas boas-vindas, Rafael.
boa tarde, um bom dia para quem vai estar assistindo isso em outro momento, que isso fica na rede para sempre, né? E falar um pouquinho, para mim é o meu assunto favorito, falar sobre atividade física na terceira idade, né? Eu já estudo, a minha formação de base é educação física, mas eu já estudo os efeitos do exercício físico no envelhecimento já há muitos anos, né? Entrei no mestrado, até estava vendo, esse ano eu faço 10 anos de UFSPA, né? Eu entrei no mestrado em 2015, então foi toda uma trajetória de mestrado, de doutorado, de pós-doutoramento, agora estou no segundo pós-doc, e sempre trabalhando com o envelhecimento, os efeitos do envelhecimento em si, né? Fora do exercício físico, mas principalmente os efeitos da atividade física, do exercício, sobre as repercussões da saúde, principalmente a saúde muscular, né? Embora nos últimos anos eu também tenha trabalhado com fragilidade, com saúde hepática, né? Saúde alimentar, mas principalmente os impactos sobre a saúde muscular, né? Que é bem próximo do teu trabalho de mestrado, né? E a gente tem o nosso grupo de pesquisa ali, o GRAB, e tantos outros trabalhos dos quais eu participei, né? E eu sempre tive esse pensamento, e eu acho que tu também, Rafael, por ter ido atrás do mestrado, né? Agora tentando doutorado, a gente sempre tem esse pensamento de tentar unir o que a gente aprende lá dentro na pesquisa, né? Na universidade, trazer para fora, né? Para as pessoas comuns, né? Para o idoso e para a comunidade, para toda a rede de suporte, trazer o que a gente está produzindo dentro da academia, dentro da pesquisa, para a vida real, né? Isso sempre é o que eu sempre tento pensar enquanto pesquisador, é não fazer aquela pesquisa por pesquisa, né? Que às vezes a gente lê muito artigo, a gente que está no meio, a gente lê muito artigo que no final das contas não são aplicáveis na vida real, né? Então eu tenho essa grande preocupação de estar pesquisando e pensando, isso é factível? Dá para fazer na vida real? Vai mudar a vida real do idoso que a gente está atendendo? Então isso é um grande pensamento que eu sempre tenho. Muito bom. E eu vou só dar uma introduzida assim no nosso tema, já para a gente entrar mais profundo. Não tem como a gente falar da população idosa sem antes falar um pouco sobre o envelhecimento, né? Que é algo inevitável, é universal, e nada mais é assim que um declínio, né, progressivo das nossas funções fisiológicas, né? A partir desse declínio, que pode ser variável, isso vai depender muito do nosso estilo de vida. Então, como é que a gente, desde o nosso nascimento, como é que foi todo o nosso processo, né? O processo de envelhecimento começa bem antes, né? Já no nosso nascimento, dependendo dos autores, até antes. Mas tudo depende também dos nossos estilos de vida, das nossas escolhas que fizemos assim ao longo do tempo. Então, lógico que com o passar dos anos, um aumento dessa vulnerabilidade e a gente fica sempre mais suscetível às doenças até a nossa morte, que é inevitável. Mas, assim, ao longo dessa trajetória humana, a gente consegue chegar a um pico, por exemplo, um pico de massa óssea lá nos 20 anos, né? E pelo menos até os 50 anos a gente tem uma estabilidade aí da nossa massa muscular, né? Consegue essa estabilização. E a partir disso, realmente os processos eles têm que ser tratados com mais atenção, né? E também questão de projeção, né, do envelhecimento. Então, estava olhando antes que no mundo, por exemplo, o número de adultos acima de 65 anos ele vai dobrar para 1,5 bilhões até 2050. Então, isso aí é incrível, né? E outra coisa, população 80 mais, 80, acima dos 80 anos, aí a tendência é triplicar, né, entre 2019 e 2050. Né? Cara, e um outro problema, desculpe te interromper, mas outro problema que a gente passa no Brasil é que essa transição demográfica no Brasil ela é muito rápida, ainda está sendo muito rápida. Se a gente comparar com países europeus, como eles envelheceram, por exemplo, países reconhecidamente velhos, como Portugal, principalmente, Espanha, Reino Unido,
eles envelheceram no último século, né? Eles já tinham uma expectativa de vida de 60 anos ou mais, que hoje a gente reconhece como idoso no Brasil. Na Europa já é 65, né? Mas desde os anos 1900, desde o início do século XX. O Brasil, na década de 70, a expectativa de vida média ainda não era 60 anos. Ou seja, então, em 40, 50 anos, a gente fez uma transição demográfica, né, até menos, porque essa transição ali, na real mesmo, foi até o início dos anos 2000, né? Agora a gente já está passando para o idoso mais velho, mas nós já éramos uma população idosa nos anos 2000. Então a gente passou por uma transição em 30 anos e a gente não estava preparado para isso. Como os países europeus tiveram tempo para se preparar, a gente não teve. Olha só que interessante, na década de 80, né, segundo o censo, né, o nosso IBGE, a população idosa era de 4%. Agora, no censo, está em 10%, quase 11% de idosos. E de 2010 até 2022, né, que foi a última amostragem, teve um aumento de quase 58%. A estimativa é que em 2050 o Brasil tenha em torno de 24% da população com 60 anos ou mais, ou seja, 1 em cada 4 pessoas. Né? 1 em cada 4 pessoas vai ser um idoso. Então, a gente vai ter, provavelmente na década que vem, antes de 2050, ainda mais idosos do que crianças. A nossa pirâmide etária já está quase invertendo. Né? E é por isso assim, que eu te faço a seguinte pergunta, professor Luiz. Nós, por exemplo, como profissionais da área da saúde, como que nós podemos melhorar a qualidade de vida desses idosos e, ao mesmo tempo, assim, reduzir, né, o ônus dessas doenças e incapacidades relacionadas à idade? Essa é a grande pergunta. Uma das ferramentas que a gente usa, qual que é o exercício? Na verdade, a primeira linha de defesa, né, para o efeito deletério do envelhecimento, que a gente vai envelhecer. A gente tenta diminuir esse efeito deletério, esse efeito ruim. As principais ferramentas são alimentação e exercício físico. Né? Não tem remédio para não envelhecer, tem remédio para doença. E mesmo a gente já tem artigos mostrando que, mesmo quando as doenças estão estabelecidas, antes de tomar o medicamento, a melhor estratégia ainda é nutrição e exercício físico. Né? 50-50 seria o trabalho. Aí nós temos que pensar, enquanto Brasil, né, no nosso comportamento. Primeiro, o brasileiro, o gaúcho mais, né? Nós comemos muita carne, muita gordura, a gente está muito afeito ao fast food, porque nossos horários são meio bagunçados, então a gente come muita bobagem ainda, né? Isso é um ponto, isso tem que ser tratado com o pessoal da nutrição, claro, mas sobre o exercício físico, nós somos uma sociedade que está indo cada vez mais para a cadeira e cada vez menos ficando em pé. Né? Nós somos uma sociedade que hoje, se a gente olhar o mercado de trabalho, por exemplo, grande parte do mercado de trabalho, provavelmente a maioria das pessoas, trabalha sentado. Se não o tempo todo, a maior parte do tempo. Eu, por exemplo, que sou profissional do movimento, minha maior parte do meu trabalho é sentado. Hoje que eu não dei aula presencial, eu passei 8, 10 horas nessa cadeira que eu estou agora. Né? Então, nós somos uma sociedade que está se mexendo menos. E nisso vai suscitar aquelas perguntas, como a gente pode fazer para se mexer mais? Né? Não é mais só atividade laboral. A gente precisa ter uma atividade, um exercício físico regrado. Né? A gente tem aí diversos guias, diversos grupos globais tentando trazer quais são as melhores respostas, as melhores doses do exercício, mas principalmente a gente precisa se mexer, antes de mais nada. Né? Evitar a escada rolante, se tu pode subir uma escada normal, evitar subir um andar de elevador, se tu pode subir de escada, ao invés de pegar o carro para ir no mercado na esquina, vai a pé, vai de bicicleta. Né? Então, antes de pensar no exercício físico, na minha idealização enquanto sociedade, seria pensar na atividade física. Isso. Né? Que não é aquele exercício regrado, mas é se mexer. Eu acho que essa é a melhor estratégia pensando em envelhecimento populacional. Né? Sabe, professor, que essa é uma pergunta muito frequente
que as pessoas, talvez seria importante que tu explicasse melhor assim sobre essa diferença, né, entre a prática de atividade física e o exercício propriamente dito. Isso já é Sim, uma total e Uhum. muitas vezes pacientes mesmo falam, eu sou super ativo, caminho para lá, caminho para cá, acha que não precisa fazer algo mais personalizado, digamos assim. Mais regrado. A atividade física, o conceito de atividade de exercício é atividade é qualquer movimento corporal que faz. Agora nós estamos fazendo uma atividade física. Eu estou mexendo minhas mãos, mexendo meu tronco, falando. Então, isso é uma atividade física. Qualquer atividade física, qualquer movimento físico que não seja com o intuito de exercício é uma atividade física. O exercício, aí tem uma discussão, tá? Alguns autores vão conceituar como uma atividade regrada, né? Que seria ir até a academia ou ter um programa de treinamento específico, mas tem muitos autores que dizem que o exercício físico é a atividade com o objetivo de se exercitar. Né? Se eu sair para caminhar para ir no mercado, isso é uma atividade física. Agora, se eu sair para caminhar porque eu queria só caminhar, isso é um exercício físico. Eu saí para me exercitar. Né? E hoje a gente já tem, inclusive, a Organização Mundial da Saúde já diz que caminhar 30 minutos por dia, 3 vezes por semana, já é um exercício físico que pode mudar significativamente a vida do idoso, inclusive diminuindo o risco de mortalidade. Né? 30 minutos por dia durante 13 dias por semana. É muito pouco, né? E a maioria das pessoas não faz isso. A gente vê nas pesquisas, quando a gente avalia o nível de atividade física das pessoas, que as pessoas não fazem isso, a grande maioria. Principalmente idoso, né? Mas, professor Luiz Fernando, qual que seria, então, por exemplo, o tempo ideal, por exemplo, mais preconizado, assim, de exercício por semana? Sim, então, hoje nós temos diversos, só falar um pouquinho desses grupos que pesquisam o exercício físico, tá? Nós temos muitas diretrizes do Colégio Americano de Medicina do Esporte, o ACSM, que tem sido a bíblia da atividade física por muitos anos, né, por muitas décadas, desde que eu estava na faculdade. E, ultimamente, emergiram alguns grupos, principalmente o ICFSR, que é o Consenso Internacional de Fragilidade e Sarcopenia, de pesquisa em fragilidade e sarcopenia, que eles recomendam algumas atividades físicas dependendo do tipo de paciente, dependendo do tipo de pessoa. Tá? Pensando no idoso saudável, tá? O idoso rígido, que não tenha uma doença descompensada. É difícil pensar em idoso que não tem nenhuma doença, tá? Vamos pensar em doença não descompensada. Tem diabetes, mas está medicado, tem hipertensão, mas está medicado, está controlado. Recomenda-se o treino multicomponente, né? Que até é bem próximo daquilo que tu escreveu, que é o treino que vai envolver como base do treino o treino de força e o treino aeróbio, treino cardiorrespiratório, ou seja, o treino de força não é só musculação, tá? Às vezes a gente pensa, eu não gosto de musculação, então eu não posso fazer treino de força. Não é isso, é treino com sobrecarga. Pode ser musculação, pode ser exercícios em casa, sentar, levantar da cadeira, levantar pezinhos pequenos, levantar a sacola do mercado já é um treino de força, né? Podem ser aquelas modalidades como o pessoal gosta, tipo circuito, ginásticos em grupo, treino funcional, tai chi chuan pode ser, né? Que é a tua área, é um treino de força também, né? Então, a base do treino tem que estar no treino de força e no treino aeróbio, treino cardiorrespiratório. Caminhar, correr, nadar, pedalar, dançar, né? Essas atividades que vão mobilizar um pouco mais o sistema respiratório. Então, essa é a base do treino, quando eu estou falando de pessoa saudável, idoso saudável. Mas também tem que ter os componentes de equilíbrio, porque a gente sabe que hoje a queda é um grande debilitador, se não é o terceiro maior fator de mortalidade entre idosos, a queda. Só perde para doença cardiovascular e doença metabólica. Terceiro lugar, queda. Mas não só a morte, como a debilidade. Né? A gente tem hoje já um dado que é alarmante no Brasil, que 25% das pessoas com 60 anos ou mais não são completamente independentes. Ou seja, elas têm alguma dependência física.
ou elas não conseguem tomar banho sozinhas, se higienizar sozinhas, ou não conseguem preparar sua alimentação sozinha, naquelas atividades básicas da vida diária, né? Então, treinar equilíbrio também e treinar flexibilidade. Porque junto com a falta de flexibilidade também vem encurtamento muscular, também vem lesões musculares, né? Então hoje o que é preconizado na literatura é isso. Força aeróbio mais agregado com treino de equilíbrio e treino de flexibilidade. Deixa eu me desculpar pela minha voz, pelo meu nariz, mas eu tô com uma gripe desde ontem, então eu tô meio constipado. Não, tá tudo certo. A gente está te ouvindo bem, super bem. Tá. Beleza. E assim, deixa eu perguntar, a gente viu um pouquinho então sobre as modalidades, né? Então, um exercício importante fazer essa combinação dos treinos, né? Exercício aeróbico, exercício de força, exercício de equilíbrio, flexibilidade, né? E então todos esses a gente chama dos exercícios multicomponentes, né? Exato. Exercício multicomponente, que é uma coisa que a gente tem pesquisado muito hoje, né? Exercício multicomponente. Então, é ideal assim para todo tipo de idoso, desde o idoso mais robusto até o idoso mais frágil. Isso que a gente pode classificar assim ainda, né, em 3 tipos, podemos dizer assim, de idosos: frágeis, pré-frágeis e robustos, ou teria mais classificações assim? Vai depender do olhar que a gente está olhando, né? Se a gente está olhando do ponto de vista da fragilidade do idoso, sim, seria o pré-frágil, frágil e o rígido, saudável, robusto, né? Mas hoje a gente tem outras síndromes geriátricas, outros grandes grupos de síndromes geriátricas. O que está sendo mais estudado, que é a sarcopenia, que não por acaso é minha área de estudo, não porque eu gosto mais, mas porque eu entendo que tem sido um dos principais fatores do envelhecimento saudável. A sarcopenia, para quem não conhece, falando para o pessoal um pouco mais leigo, é a perda de massa e função muscular. Tá? Então, perda de força muscular, perda de performance física, que seria a caminhada, o equilíbrio, e perda de massa muscular também, né, que vem junto com o envelhecimento. A massa muscular não é mais entendida como a mais importante, não adianta eu ter um monte de músculo e não saber usar aquele músculo, né? Mas a sarcopenia está, sim, na raiz de muitos desses problemas, inclusive está intimamente ligada com a fragilidade. Tem um estudo do professor Tiago Alexandre, de São Paulo, que eles mostraram fatores que influenciavam a mortalidade de idosos. E entre esses fatores eles viram que a fragilidade e a sarcopenia são os fatores mais importantes, e a sarcopenia sendo melhor indicador para a mortalidade do que a própria fragilidade. Né? Então, sim, são síndromes que a gente tem que olhar muito, muito de perto hoje, essas síndromes que a gente chama de síndromes musculares, né? Fragilidade, sarcopenia, dinapelia, né? E aí, para esses casos, Rafael, o tipo de treinamento vai diferir, né? A gente vê na literatura, quando eu estou falando de um idoso robusto, né? Treino multicomponente, sem dúvida, tá? Quando eu estou falando de um idoso já com síndrome de fragilidade estabelecida ou com a sarcopenia severa, que é o último nível da sarcopenia, ou seja, um idoso que já está mais fragilizado, já está com mais debilidade física, mais debilidade fisiológica, aí tem 2 linhas de pensamento. Tá? Quando a gente percebe que vai mais para a linha da fragilidade, que não vê só massa muscular e nem só força, também está vendo um cunho social, um cunho psicológico, tem-se visto que o treino, a modalidade de treino de força em altas velocidades tem mostrado resultados melhores. O treino de potência, que a gente chama. Né? Enquanto, quando a gente vai para o lado da sarcopenia, o treino de força simples, que seria mais carga, né? Mais peso para menos repetições. Né? Então, aí vai indo mais na linha do treino de força, claro, não parando de fazer as outras modalidades, mas diminuindo a importância. Né? Mas aí, voltando, estou falando de idoso cardiopata, por exemplo, ou idoso com doenças metabólicas, diabetes, colesterol, né? Essas doenças que acometem grande parte da população. O treino aeróbio tem se mostrado melhor. Né? Então, inclusive o que esse consenso que tu leu também, do ICF-SR,
lá do professor Esquerdo, da Espanha, o que eles dizem? Que a gente tem que ir cada vez mais na linha do exercício personalizado, e não em grandes grupos. Como era o pensamento do colégio americano, dos guidelines deles, que eram um treino, né, para grandes populações, né, como se fosse uma receitinha de bolo. E o que esse pessoal do Esquerdo e o professor Cadori, que da URGS, está nesse grupo também, eles vão mais na linha do personalizado. Conhecer, né, fazer uma avaliação holística, que eles chamam, ou seja, não só uma avaliação de força ou de massa muscular, uma avaliação completa daquele idoso, para ver para que lado tu tem que desenhar o teu programa de treinamento. Né? Então, hoje, a gente está indo cada vez mais na direção contrária à receita de bolo e cada vez mais na direção de personalizar cada vírgula do treino daquele indivíduo. Pensar nele como um indivíduo e não como um grupo de indivíduos, né? Eu sou bem mais dessa linha personalizável, né? Então, eu personalizo todos os meus idosos, nos treinamentos ali, né? A gente sempre adapta, tem que gerar adaptação, se fala muito em adaptar o exercício para a condição daquele paciente, né? Uhum. Então, isso, né? Eu acho que já está bem na prática clínica, assim, bem definido já. Sim, eu assim contigo sobre, por exemplo, o exercício não é só para promoção da saúde, para prevenir doenças, mas também no momento que um idoso, por exemplo, ele já é acometido por uma doença, ou ele está muito frágil, o exercício também é uma forma terapêutica, é uma forma de tratamento, né? Sim. Assim, hoje em dia a rede multiprofissional ela está muito intrincada, né? A gente via há 20 anos atrás, eu entrei na faculdade em 2007. Então, como é que era visto o trabalho multiprofissional na área? Era o educador físico ia agir na prevenção, tão somente, né? O médico ia agir no tratamento primário, e o fisioterapeuta, ou o enfermeiro, ou os outros tipos de terapeutas, como o fonoaudiólogo, como terapeuta ocupacional, iam agir numa primeira linha pós-intervenção médica. E aí só depois entrar a educação física, né? Então era muito separado. Hoje em dia a gente vê que é tudo muito junto, né? O educador físico já está no hospital, por exemplo, nos grandes hospitais como clínicas, já tem setor de educação física. O fisioterapeuta, né, que é o teu caso, já está agindo na prevenção. Hoje tu não atende mais só paciente, né, Rafael? Sim. Tu atende alunos, por assim dizer. Tu não atende só gente doente. Né? Como fisioterapeuta, eu não sei que ano que se formou, mas possivelmente, a gente deve ter uma idade próxima, possivelmente no teu tempo o fisioterapeuta atendia paciente, era gente doente, né, que estava saindo do médico. E o educador físico não botava a mão em doente. Né? Hoje não, hoje, né, a gente já tem essas linhas muito mais espaçadas, muito menos espaçadas. Né? E eu acredito que a gente deve ter, sim, um olhar multiprofissional. Né? Embora alguns profissionais ainda sejam um pouco fechados, né, para isso, mas a gente deve, sim, os meus estudos, desde antes de entrar na pós-graduação, antes do mestrado, eu sempre vi isso com bons olhos. Tanto é que eu fiz um pós-doc na medicina, eu oriento nutricionistas, eu já trabalhei com fonoaudiólogos, eu já dei aula para enfermagem, né, então eu vejo essa multidisciplinaridade pensando no paciente como o melhor. Né? Não é o melhor para o paciente só educação física, ou só fisioterapia, ou só o médico. Né? Pensando no idoso, a multidisciplinaridade acaba sendo a melhor. Não, com certeza. E uma coisa assim, de benefícios, por exemplo, do exercício, né? Então, eu estava lendo, é um guideline de prática de atividade física lá do Reino Unido, né? Eu achei interessante, eles têm uns quadrinhos bonitinhos, assim, bem didáticos, assim, que eles mostram, por exemplo, redução redução, né, do percentual de chance, por exemplo, da diabetes tipo 2,
em pacientes, em pessoas que fazem uma prática regular, tanto idoso como adulto. Eles mostram lá que é uma redução de 40% no diabetes tipo 2. Nas doenças cardiovasculares, eles apontam uma redução de 35% de chance, né, dessas doenças, quedas e depressão, 30%, as dores articulares, as dores nas costas, cerca de 25%, câncer, né, de colo e de mama, de 20%. Então, olha só, pegando só algumas câncer, né? Eles mostram, né, um guideline de 2019 que vale muito a pena começar a praticar um exercício, se movimentar mais, né? Então, isso aqui é uma mensagem que a gente tem que estar passando, assim, sobre a importância, né, que nós profissionais temos de passar essas informações também, o maior número de pessoas possíveis, para terem essa consciência do quanto é importante o movimento, né? Seja qual for, o mais prazeroso possível também, né? E se não for só para a saúde, Rafael, que seja também pelo bolso. A gente tem um dado Existe um grande banco de dados, um banco nacional nos Estados Unidos, que eles chamam de N-Hunts, que são dados abertos, um monte de pesquisadores ao redor do mundo usam aqueles dados para pesquisas, e eles viram, com esse banco gigante, que a cada $1 investido em exercício físico representava uma economia de $1.000 em saúde. Ou seja, para cada R$1 que a gente vai gastar na academia, tu vai economizar R$1.000 em remédio, em tratamento, em plano de saúde, em internação, né? Então, para quem não quer fazer atividade física, que não seja pela saúde, que seja pelo bolso, então, porque vai sair caro não fazer atividade física, não fazer exercício, né? Vai sair 1000 vezes mais caro do que pagar R$150 por uma academia por mês. Com certeza. E assim, ó, não é só academia, né, que se tem, mas tem uma série tem até programas também que conseguem fazer práticas, exercícios regulares e práticas de atividade física gratuitos, né? Tem vários projetos aí também. Eu gostaria também que o Fernando depois falasse do projeto também que está tendo ali na faculdade, mas antes da gente de passar essa palavra aí, de explicar um pouquinho sobre o projeto que está acontecendo ali na universidade, queria que tu falasse um pouquinho sobre a atividade física, o exercício, sobre a saúde mental, né? O quanto é importante, tendo em vista que o Brasil, por exemplo, mais de 9% da população é ansiosa. 12% da população do Brasil tem depressão, que é uma das maiores aqui da América Latina. Então, assim, o exercício faz bem, é muito recomendável para a saúde mental. O que tu me diz, professor? Assim, ó, nós vamos pensar de novo em duas linhas, tá? Nós vamos pensar na linha social. Vamos pensar assim, um idoso, tá? É uma pessoa que muitas vezes se aposentou, então não tem mais aquele convívio com as pessoas do trabalho. Os filhos já saíram de casa, às vezes são viúvos, não tem mais familiares próximos, né? Porque muitos deles já morreram, acabaram se afastando. Então, só o aspecto social da atividade física, por si, de tu sair de casa, ir em um grupo ou em um professor, né? Ir em algum lugar fora de casa, só por isso já serviria como um grande melhorador da saúde mental, tá? Mas, por outro lado, a gente também tem que ver o cunho fisiológico disso, né? A gente já tem, isso é bem compreendido já, sobre a depressão, o que a gente chama de alterações de humor, né? Não é só a depressão, é o espectro de depressão e ansiedade, está muito ligado à química do nosso cérebro, né? Em como a gente produz e como a gente capta diversos hormônios, como endorfina, serotonina, cortisol, o próprio hormônio do crescimento, que a gente continua produzindo a vida toda, e já está bem definido que o exercício físico aumenta e muito a liberação desses hormônios, mais do que medicamentos, aliás, né? Tem estudos já comparando
a fisiologia, a liberação de serotonina, por exemplo, com atividade física e com medicamentos. E se viu que a atividade física tem resultados muito melhores do que aquele grupo de pacientes que somente tomou medicamento. Né? Então, pensando do ponto de vista fisiológico também, de como o teu corpo trabalha, né? Que depressão não é frescura, depressão é química. O teu cérebro não está quimicamente funcionando bem. O exercício físico tem mostrado resultados melhores do que medicamentos. Isso que eu nem estou falando do lado ruim dos medicamentos, né? Das contraindicações que qualquer medicamento para tratar alterações de humor vai ter, que exercício não tem. Né? Exercício é só bom, não tem contraindicação. Quando regrado, quando orientado, né? Não tem contraindicação, remédio tem. Então, pensando na saúde mental, hoje o exercício físico é sim, eu posso afirmar com certeza, não porque a minha opinião, mas pelo que a ciência está dizendo, que é melhor do que qualquer medicamento que está disponível no mercado. Né? Eu não estou dizendo para ninguém parar de tomar remédio. Eu estou dizendo, já está tomando remédio, vai fazer atividade física, tu vai reduzir esse medicamento com orientação médica, obviamente. É bom a gente falar isso, né? Porque às vezes a gente fala, vai treinar e para de tomar remédio. Não é isso. Né? Continua com o tratamento, vai no médico, continua fazendo tratamento com psiquiatra, com psicólogo, mas o exercício físico certamente vai te reduzir a dose desse remédio, podendo até fazer com que tu pare de usar. Tem a questão das alterações do sono, né, que o exercício ajuda muito. Então, ele traz benefícios também na questão também dessa autoestima, né, do dormir bem, na regulação do humor. Né, da produção de melatonina, né, que é o hormônio regulador do sono, a gente tem altas produções com exercício físico. Muito mais do que ficar tomando melatonina, como uma época atrás era moda, comprava que nem água na farmácia melatonina. Pô, uma atividade física de meia hora já é capaz de produzir o que um comprimido de melatonina vai te entregar sem contraindicação. E aí a gente sabe que o brasileiro, por exemplo, o idoso, ele toma muito medicamento, né? Então, geralmente, assim, mais de 4 medicamentos, por exemplo, já tem um risco ali de queda, né? Que a gente chama de polifarmácia. E aí, o exercício em si, ele também traz benefícios para esses pacientes na ajuda do controle dos efeitos adversos também das medicações. Né? E também na questão, às vezes, até da redução do excesso de medicamentos também. Né? Hoje no Brasil, Rafael, já que tu falou em polifarmácia, a gente tem um dado de estudos populacionais bem grandes que mostram que idosos sedentários tomam em média 6 medicamentos por dia. 6 comprimidos, 6 remédios por dia diferentes. É muita coisa, né? Enquanto na comparação, idosos treinados, moderadamente treinados, ou seja, vai na academia 3 vezes por semana, tomam em média 2,5 medicamentos por dia. Ou seja, menos de 3. Menos da metade do que sedentários estão tomando. E a gente sabe que de todo o custo físico que é tomar remédio, né? As contraindicações que vem e todo o custo financeiro, né? Também, que hoje a gente vê idosos que a maior parte da aposentadoria deles vai para medicamento. Não, é isso aí. Mas a gente já está chegando no fim aqui da nossa live. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho do projeto, né? Do projeto que está tendo e estão precisando de alunos, pacientes, para fazerem parte aí do programa de exercício. Né? Sim. Eu falei nossa, porque agora que eu olhei o relógio é 10 para as 11, como voa, né? Quando a gente tá falando do que a gente gosta, nem vi que já era. Eu achei que a gente tava falando há 15 minutos, aqui a gente já tá há 40 minutos falando. Se deixar, a gente fica até amanhã falando. Então, o nosso grupo, o GREAB, a gente já vem há alguns anos, foi um grupo fundado em 2016, a gente vem há alguns anos estudando os efeitos do exercício sobre envelhecimento. Né? Então, a gente já teve alguns outros projetos, estudos transversais, né, sem intervenção, e agora nós estamos começando um grande projeto de intervenção, que inclusive nós ganhamos verba do CNPq no ano passado para a condução desse projeto. Tem bolsistas envolvidos, tem eu como pós-doc, doutorandos, mestrandos, e, alunos de iniciação científica envolvidos, que é um projeto que a gente vai oferecer treinamento físico
em uma modalidade multicomponente para idosos pré-frágeis ou frágeis. Tá? São 12 semanas de treinamento com uma bateria extensa, uma bateria completa de exames, não só do ponto de vista da fragilidade, mas da sarcopenia, da funcionalidade, uma série de avaliações bastante modernas, bastante robustas que a gente tem na universidade, né, que muitas vezes não estão disponíveis para a população em geral. E a gente pretende ver os efeitos desse treinamento multicomponente personalizado, é importante que se diga, que é uma inovação, que a gente vê muito na pesquisa, aquele treino que fica engessado, porque a gente tem que ter como comparar depois. Esse nós estudamos muito aprofundadamente como fazer um desenho de um protocolo de estudo, de treinamento personalizado. Tá? Então, a gente já está na reta final dos treinamentos, a gente só precisa adquirir ainda alguns equipamentos, já que a gente já... É verba federal, então comprar equipamento é tudo mais demoradinho, né? Mas em breve a gente vai estar recrutando pacientes, então eu já vou dar a dica de quem puder seguir o Instagram do nosso grupo de pesquisa, @gereab.ufcspa, gereab.ufcspa, gereab.ufcspa, que é o nosso Instagram, onde a gente sempre está lançando o que vai ter de novidade, e lá nós vamos lançar os convites para quem quiser participar também. Tá? Nós vamos ter bastante vagas, é um ensaio clínico randomizado, que envolve, então, como eu tinha dito, bastante gente, bastante tempo. Nós devemos lançar ainda esse mês, né? Hoje é dia 15, provavelmente ainda no mês de maio, os convites para quem quiser participar, né? Quem quiser ser um idoso que vai ganhar, então, toda essa bateria de avaliações de graça, vai ter todo o acompanhamento de mim e de outros componentes da pesquisa, né? Para ser esse programa bastante completo. Então, quem quiser participar, já fica aí o pré-convite para seguir nas redes sociais e ficar de olho aí quando a gente começar o recrutamento dos pacientes para esse estudo. Pode mandar também mensagem para mim também, e a gente, né, o pessoal... Claro. Ou diretamente... Vamos divulgar nas nossas redes pessoais também, né? Claro. Aí, mais uma oportunidade, né? Exercício gratuito, então não tem desculpa de não fazer exercício, né? Isso aí. Então, olha, a universidade, o pessoal da pesquisa ali, né, vai recrutar em breve mais pacientes para fazer esse programa de 12 semanas. Né? Então, é isso aí, eu acho que a gente passou o recado, né? E a ideia é se exercitar, essa é a nossa mensagem, fazer com que as pessoas se movimentem mais, né? A gente passou várias informações para quem que quiser fazer alguma pergunta também, tá? Acompanhar o live, fica à vontade, ou se quiser mandar uma mensagem depois, fiquei com uma dúvida, e a gente está aí à disposição também para responder, né, qualquer questionamento. Tá? Então, acho que se alguém quiser mandar alguma pergunta, a gente está aí à disposição. Eu coloquei ali o gereab.ufcspa, se alguém quiser seguir. Mas eu acho que é isso aí, Luiz Fernando, para a gente não passar muito, né? Se quiser mandar uma mensagem final. Então, primeiro te agradecer por essa conversa, tá? Eu acho que as conversas são muito, muito ricas, né? A gente poder trazer para a população em geral aqui numa rede social. Então, dá só mais uma última dica, né? Para quem está assistindo, ou quem tem idoso, ou se algum idoso está assistindo, além de se movimentar, se não puder ir para uma academia, se mexer, hoje em dia, com acesso à internet, a gente tem... Claro que é melhor ser orientado, né? Mas se não puder, a gente tem acesso a muitos programas de treinamento validados. Por exemplo, e essa é a mensagem final que eu queria deixar, não pode ir para academia, procura um programa chamado Vive Frail. Eu vou deixar ali nos comentários. Bota Vive Frail no Google, que é um programa de treinamento que a gente aplicou agora num trabalho de um outro mestrando nosso, em uma instituição de longa permanência, que é um programa de treino simples, que a pessoa pode fazer em casa, mesmo sem experiência, mesmo sem orientação, né?
que é mais um método de tentar popularizar o movimento. Né? Ótimo, se pode ir para academia ou pode ir para o fisioterapeuta, ótimo. Não pode, vai para caminhar, vai para grupos de convivência, procura o Vivifrail, né? Sempre lembrando que vida é movimento. Né? A vida é se mexer, tá ativo. Isso vai nos dar mais vida, mais felicidade, menos dependência de medicamentos, menos dependência física, né? Vida é movimento. É isso aí. É isso aí. Cuidar do corpo é um ato de amor próprio, né? E nunca é tarde para a gente iniciar, para a gente começar. Eu adoro que de vez em quando eu coloco nos stories uns vídeos assim de idosa de 105 anos fazendo natação, né, as competições lá de atletismo com 82 anos, sabe? Um negócio mais... Então, acho muito legal, assim, a gente poder trazer esse cuidado, né? E que nem eu disse, cuidar do corpo é um ato, né, de amor próprio. Certo? Isso aí. Então tá. Então tá. Obrigado, Rafael, por me receber. Boa noite para todo mundo. Boa noite para ti, para todo mundo que está nos assistindo. Foi um prazer. Sempre que quiser, só me chamar, né? Estou a um WhatsApp de distância. Pode deixar. Muito obrigado aí. Valeu, pessoal. Certo? Então tá. Valeu. Boa noite, gente. Tchau, tchau.